Fala galera, como é que vocês estão? Meu nome é Pedro. Esse aqui é o Digi Steps, um podcast onde juntos aprendemos a pisar nos passos de Jesus e seguir a trilha que ele deixou aqui na Terra para nós. Como eu falei no vídeo passado, a gente começou uma sequência de passos e hoje, passos para ouvir o Espírito Santo. Em João 16:7, Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele menciona o Espírito Santo como o conselheiro. E ele diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá a vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então Jesus ele está falando do Espírito Santo, que é melhor que ele vá para que ele envie o conselheiro. E hoje a gente tem o Espírito Santo de Deus dentro da gente. E como é que a gente tem o Espírito Santo? Como é que eu sei se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim? E o apóstolo Paulo deixa muito claro como é que a gente recebe o Espírito Santo. Em Efésios 1:13 ele diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Quando a gente crê no Senhor, a gente é selado com o Espírito Santo da promessa. E em Romanos 8:9 ele diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Então, se a gente pertence a Cristo, a gente tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Agora que a gente entendeu quem é o Espírito Santo e como a gente recebe ele, a gente precisa entender como é que ele funciona, como é que a gente ouve a voz do Espírito Santo. E muitas vezes a gente não ouve a voz do Espírito Santo assim: Samuel, Samuel, você tem que fazer faculdade de economia. E que realmente não é algo fácil, principalmente na nossa formação de nós jovens, decidir o que a gente vai fazer na nossa vida. E a gente muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo ele não se importa com as pequenas coisas, ou com as coisas que são importantes pra gente, mas só com as coisas religiosas. Mas na verdade não é a verdade. O Espírito Santo ele vai nos direcionar em todas as decisões da nossa vida. E tem muito mais a ver com a gente ouvir do que com ele falar, porque ele sempre vai falar. O Espírito Santo sempre vai te dar a direção, mas é a gente que tem que aprender a ouvir ele. E como é que a gente ouve o Espírito Santo? E o primeiro passo é se submeter ao Espírito. E o que isso significa? Significa eu não ter mais controle da minha vida, mas entregar na mão do Espírito Santo, entregar nas mãos de Deus. E isso significa eu não fazer mais nada e viver na casa dos meus pais e não ter ação? Não é isso. Mas é você depender nas suas decisões e ter a base do seu dia nas direções dele. Tem um livro muito bom chamado Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Eu vou botar aqui no link da descrição para quem quiser comprar. Eu já li, é um livro incrível. Então, o que significa submeter ao Espírito Santo? Submeter a minha vida ao Espírito Santo. Significa acordar de manhã e falar: bom dia, Espírito Santo. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Quais são as direções que o Senhor quer que eu tome hoje? Qual o caminho? Quais são as palavras? Quais que são os lugares que o Senhor quer que eu esteja? Quais são as pessoas que o Senhor quer que eu esteja hoje? Então, passo 1, submeter ao Espírito. Submeter a minha vida ao Espírito Santo. E um grande problema que a gente acaba tendo é a gente ter ouvido seletivo. A gente está escutando o Espírito Santo falar, está escutando uma direção, mas a gente alega não escutar porque não é o que a gente quer ouvir. Não é o que a gente quer fazer. E isso é característica de filho mimado. Escutar só o que você quer é característica de filho mimado. Bom, segundo ponto, ouvir a voz do Espírito Santo. Nossa, que prático, Pedro. Não, pera aí. O que eu quero dizer é, como é que a gente espera ouvir se a gente não para escutar? Bom, em Reis 19, Elias tem uma direção do Senhor para ele sair e ir para o monte. Em Reis 19:11 ele diz assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmurinho de uma brisa suave.
Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Às vezes a voz dele vem no sussurro do vento. E a nossa geração tem sido bombardeada com informação. É todo momento rios, TikTok, as notícias, telas e é muita coisa, muita informação, muita dopamina que é lançada pra gente. E se a gente não para escutar o Senhor, a gente não vai ouvir. Depois lê Lucas 10, lê sozinho. Mas às vezes a gente precisa parar de fazer. A gente precisa parar de produzir para a gente ouvir o Senhor. Falar: tudo bem, Senhor, o que você quer falar comigo? E é isso a chave do secreto. Algum dia eu vou fazer um vídeo sobre secreto, mas algo muito importante que a gente tem que ter são os momentos de silêncio, para a gente ouvir o Senhor, para a gente parar e só contemplar. E o Espírito Santo, bota uma coisa na tua cabeça: o Espírito Santo não é mal educado, ele não vai te interromper. E o terceiro ponto é aqui, ó. Conhecer a palavra. Conhecer a palavra é necessário para a gente discernir quem é que a gente está ouvindo. Porque a Bíblia fala que se até o diabo se disfarça de anjo de luz, a gente pode ser muito facilmente enganado se a gente não conhece a palavra, de qual voz a gente está ouvindo. Então a gente precisa conhecer a palavra para ter discernimento. Tudo bem, isso aqui vem do Espírito Santo. Ou, não, isso aqui não vem do Espírito Santo. Bom, e uma quarta coisa que eu quero falar, não é um dos 3 pontos, mas é algo para você pensar: quanto mais você obedece o Espírito Santo, quanto mais você ouve, mais você vai conhecer ele, mais sensível você fica. Quando você está em relacionamento com alguém, seja amoroso ou de amizade, enfim, qualquer coisa, quanto mais você passa tempo com a pessoa, quanto mais você ouve a pessoa, quanto mais você para escutar ela, mais você conhece, mais você sabe do que ela gosta, do que ela não gosta. Você vai sabendo como que a pessoa fala, as manias da pessoa, até as gírias, o som da voz da pessoa você já conhece. E falando até de um âmbito familiar, às vezes você sabe até o som dos passos dos seus pais, dos seus irmãos. Você sabe diferenciar por quê? Porque você conhece. E conhecer não vem assim. Conhecer é algo que constrói, que é construído. Um relacionamento é construído. E assim é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Quanto mais a gente ouve ele, quanto mais tempo a gente passa com ele, mais a gente o conhece, mais a gente fica sensível para a voz do Espírito Santo. E eu quero que você imagine 2 jarras de leite com Nescau, sendo que uma, o Nescau está mexido, e a outra, o Nescau só foi colocado e está no fundo. Assim, são 2 pessoas diferentes com o Espírito Santo. As 2 têm o Espírito Santo, mas uma, o Espírito Santo se move dentro dela. Então que possamos ser essa jarra de Nescau misturada. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela palavra desse vídeo. Espírito Santo, queremos conhecer o Senhor mais todos os dias. Nos direciona, Senhor, nos mostra os teus caminhos. Espírito Santo, queremos ter um relacionamento íntimo com o Senhor para ser mais sensíveis à tua voz e à tua direção. Jesus, que a gente possa pisar nos teus passos, seguir a trilha que o Senhor deixou aqui na terra todos os dias de nossas vidas. Assim nós oramos e agradecemos no teu nome. Amém. Amém. Já sabe, compartilha esse vídeo com alguém. Semana que vem a gente vai ter mais um vídeo sobre passos. Então fica ligado. Domingo que vem a gente se vê aqui de novo, Jesus Steps, todo domingo. Tamo junto.